Era preciso ser forte, resistente, ter boa memória. Eles percorriam enormes distâncias a pé para levar mensagens e objetos num sistema de comunicação muito bem organizado, em que as informações iam sendo retransmitidas até chegarem ao seu destino. Assim, era possível levar um recado urgente ou uma notícia importante rapidamente de um ponto a outro do imenso Império Inca. Antes da chegada dos europeus, esses jovens mensageiros da antiga civilização da América do Sul transitavam diariamente numa rede de estradas de 40 mil quilômetros, no território que abrange os atuais Peru, Bolívia, Chile, Argentina, Equador e Colômbia, pela vasta cadeia, pela cordilheira de montanhas dos Andes. Olá, amigos da história! Conheçam os chasquis, o equivalente aos nossos carteiros ou entregadores dos dias de hoje, com a diferença de que eles faziam o percurso todo correndo, sem pausa, até passar a informação adiante para o próximo mensageiro. Se revezando, eles chegavam a cobrir distâncias de até 250 quilômetros por dia nas estradas incas, que foram obras muito bem feitas, pavimentadas com pedras, chamadas de capacnhã. Nesse caminho, cruzavam rios, pontes feitas com cordas, passavam por plantações e canais de irrigação, por exemplo. Além de informações, os chasquis também levavam encomendas, como alguns objetos e até comida. Graças a esse eficiente sistema, era possível comer peixe fresco vindo de lugares distantes, a mais de 100 quilômetros. Os chasquis eram mensageiros a serviço do Império e por isso só eles tinham permissão para transitar nessas estradas aí, que eram exclusivamente de uso oficial. Para essa atividade, eles eram treinados desde a infância, escolhidos ainda crianças e tinham que aprender a correr em grande velocidade, ter pernas fortes e pulmões resistentes ao ar rarefeito das montanhas. Deviam também ser bons nadadores e ainda exercitar a memória para lembrar de cabeça a mensagem que seria repassada. Além disso, os chasquis calçavam sandálias para essas corridas, vestiam uma túnica de algodão ou de lã, levavam uma espécie de bolsa de lado e um tecido nas costas para carregar as encomendas, o mesmo que as mulheres usam até hoje para levar os bebês. E na cabeça era comum eles usarem umas penas, um penacho para se identificar. Não faltava também algum tipo de armamento improvisado, como um porrete para circular por essas rotas que às vezes podiam ser perigosas. Na estrada havia construções distantes, dezenas de quilômetros umas das outras, que se chamavam tambo e que serviam de refúgio para os mensageiros, mas dependendo do tamanho, os tambos também eram usados para estocar alimentos e até mesmo para uso militar, tudo a serviço da administração do Império Inca. Quando estava se aproximando de um tambo, o mensageiro soprava numa concha chamada de pututo, que emitia um som alto semelhante ao de uma trombeta e que servia para alertar o outro chasqui de que ele estava chegando. Chegava e, sem parar de correr, já ia transmitindo a informação para o próximo mensageiro, repetindo em voz alta várias vezes. E os dois iam ali seguindo juntos lado a lado, até que o segundo homem tivesse memorizado a mensagem, e daí o primeiro pudesse, enfim, retornar de onde veio. Dessa forma, por exemplo, uma mensagem de Quito, no atual Equador, chegaria a uma distância de 1.250 quilômetros até Cusco, que era a capital inca, em apenas 5 dias, superando até mesmo os mensageiros gregos e os da Roma Antiga, que eram famosos pela velocidade.
E assim era possível chegar rapidamente ao local de destino para suspender uma ação militar a tempo, por exemplo, ou então pedir reforços para uma batalha. E esses corredores tinham a obrigação de guardar segredo, pois a pena por atrapalhar outro chasque, violar o segredo da mensagem ou dar notícias falsas era a morte. Mas as mensagens não eram repassadas apenas oralmente, falando. Elas também eram transmitidas pelos chamados quipus, que eram uma série de cordas, de fios coloridos em que se amarravam vários nós para registrar ali diversos dados oficiais que se queria comunicar. Por exemplo, o número de nascimentos e de mortes, ou então de cabeças de gado, informações sobre a colheita, enfim. As cordas eram de cores variadas e eram trançadas com diferentes tipos de nós que indicavam essas quantidades. Além disso, pesquisas mais recentes sugerem também que a cor e a localização desses nós podiam significar tanto números quanto frases. Nas estradas, esses quipos também eram repassados aos próximos mensageiros. Outra curiosidade é que para resistir ao frio, à fome e sede, ao cansaço mesmo, os mensageiros mascavam folhas de coca, que era uma prática reservada apenas a algumas autoridades e aos nobres. Os chasques, então, estavam aí entre as poucas pessoas no Império Inca que podiam mascar essas folhas consideradas sagradas. A palavra chasque vem da língua quichua, desse grupo de povos sul-americanos, que significa algo como dar e receber, trocar. E esse sistema de comunicação era tão eficiente que continuou sendo adotado pelos conquistadores, os invasores espanhóis que chegaram ao continente e dominaram essa civilização. Pedro Cieza de León, um cronista espanhol, escreveu: os incas inventaram um sistema de correios que era o melhor que se podia pensar ou imaginar. A notícia não poderia ter sido transmitida com maior velocidade do que com os cavalos mais velozes. Durante muito tempo, as estradas uniram a população dessas áreas, e à medida que o Império Inca se expandia, essas rotas traziam mais segurança, produtos e serviços para os habitantes, que, em troca, pagavam com o próprio trabalho, uma espécie de imposto pago com o cultivo da terra, a fabricação têxtil e de cerâmica, entre outras atividades. E essa prática de cobrança acabou também sendo aproveitada pelos europeus. Aos poucos, o serviço dos chasques caiu em desuso, mas a figura desses corredores não caiu no esquecimento, não. Além de estampar selos dos correios modernos, os mensageiros incas também foram lembrados e homenageados em 2004 como um símbolo, virando até mascotes da Copa América. Gostou desse vídeo? Então, muito obrigada por assistir. Se inscreva no canal para acompanhar as novidades e até a próxima com uma história a mais.